Cão era o melhor amigo de Marcos, um veterano negro lutando contra seus próprios demônios. Mas, em um instante trágico, a cor da pele de Marcos o transformou em alvo, e Cão em vítima. A morte do cachorro não foi apenas uma tragédia. Foi um grito silenciado por um sistema que prefere ignorar. Deixe seu like, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal. A manhã estava ensolarada, com a luz do sol filtrando-se entre as folhas das árvores, criando um padrão de sombras dançantes no chão. Marcos caminhava com Apolo, seu fiel companheiro de 4 patas, que saltitava ao seu lado, a língua de fora, e o rabo balançando com alegria. A conexão entre eles era palpável, um entendimento silencioso que ultrapassava as palavras. Marcos sorria ao observar Apolo explorar cada canto da vizinhança, cheirando as flores e brincando com as folhas secas. "Olha, Apolo, você está se tornando o melhor detetive da cidade", disse Marcos rindo enquanto o cachorro farejava um arbusto. A resposta de Apolo foi um latido animado, como se ele entendesse cada palavra. Para Marcos, aqueles momentos simples eram preciosos. Ele se lembrava de seu tempo no exército, quando Apolo era mais do que um cão, era seu parceiro em missões que desafiavam a vida e a morte. As memórias daquele tempo eram um misto de orgulho e dor. Ele havia visto muita coisa, enfrentado inimigos e superado obstáculos impossíveis, mas nada se comparava ao amor que sentia por seu amigo. Enquanto caminhavam, Marcos refletia sobre sua vida. Ele havia deixado o exército, mas as lições aprendidas e as habilidades adquiridas sempre estariam com ele. "A vida civil é bem diferente, Apolo. Aqui não há um inimigo claro", murmurou, olhando para o céu azul. "Mas você sempre será meu melhor amigo, meu parceiro." Quando se aproximavam de casa, a atmosfera tranquila começou a se dissipar. O som de sirenes ao longe começou a ecoar, e Marcos franziu a testa. "Espero que não seja nada sério", comentou um pouco apreensivo. Apolo, percebendo a mudança no tom de voz de seu dono, parou e olhou para ele, como se perguntasse o que estava acontecendo. A poucos metros de sua casa, um carro de polícia parou abruptamente na esquina. 2 policiais saíram rapidamente, suas expressões tensas e focadas. Marcos sentiu um frio na barriga. Ele sabia que a abordagem policial poderia ser complicada, mas nunca imaginou que isso aconteceria em sua vizinhança tranquila. "Fique aqui, Apolo", ordenou Marcos, tentando manter a calma. O cachorro, obediente, ficou parado ao seu lado, mas a inquietação era evidente em seus olhos. Marcos tomou um passo à frente, mas os policiais já estavam em movimento. Um deles, nervoso, apontou a arma na direção de Apolo. "Desça o cachorro, ele é uma ameaça", gritou um dos oficiais, sua voz cheia de pânico. "Não, espera, ele não é uma ameaça, é só um cachorro." Marcos tentou intervir, mas sua voz foi abafada pelo som ensurdecedor de um tiro. O tempo pareceu parar. O eco do disparo reverberou na mente de Marcos, enquanto ele assistia, paralisado, ao corpo de Apolo cair no chão, sem vida. A cena diante dele era como um pesadelo, um momento que ele gostaria de apagar, mas que se gravaria para sempre em sua memória. "Apolo!" gritou Marcos, correndo em direção ao seu amigo, seu coração despedaçado. Ele se ajoelhou ao lado do cão, a dor e o desespero invadindo seu peito. "Não, não, não!" Sua voz tremia, e as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. O mundo ao seu redor desmoronou. O que era uma manhã ensolarada se transformou em um abismo de escuridão e desespero. Os policiais estavam em choque, mas a expressão de Marcos era de pura fúria. Ele olhou para eles, seu olhar cheio de dor e indignação. "Vocês mataram o meu cachorro, por quê? Ele não fez nada", gritou, a raiva tomando conta de seu ser. "Foi um acidente. Não sabíamos." Um dos policiais tentou explicar, mas Marcos não queria ouvir. A injustiça do momento era insuportável. O seu mundo, que até então era feito de amor e lealdade, agora estava repleto de dor e traição. A semente da vingança começou a germinar em seu coração, alimentada pela raiva e pela tristeza. Em meio ao caos, a única coisa que ele conseguia
Pensar era que aquele erro não poderia ficar impune. Apolo merecia mais do que isso. Ele merecia justiça. E naquele momento doloroso, nasceu dentro de Marcos a determinação de buscar aquilo que lhe foi tirado. Marcos se sentou em um pequeno café, o aroma do café fresco misturando-se com a brisa leve da manhã. As paredes do local estavam adornadas com fotografias antigas de soldados e heróis de guerra, um lembrete do que ele tinha sido e do que havia perdido. Ao seu redor, alguns de seus antigos companheiros de equipe o aguardavam, cada um deles com expressões de preocupação e solidariedade. Entre eles estava Lucas, um amigo de longa data, que tomou a iniciativa de quebrar o silêncio. "Marcos, estamos aqui para você", disse Lucas, sua voz firme, mas suave. "Sabemos o quanto Apolo significava para você. Não é justo o que aconteceu." Marcos olhou para eles, as palavras de Lucas soando como um eco distante. Ele sentia o peso da dor, uma ferida que parecia não cicatrizar. "Obrigado, Lucas, mas não posso ficar parado enquanto isso acontece. Eles simplesmente mataram meu cachorro, e não foi um acidente. Foi um erro que custou a vida dele." Sua voz tremia, e ele sentiu a raiva pulsando dentro de si. "Entendemos seu desejo por justiça", interveio Carla, uma ex-analista de inteligência, com o olhar sério. "Mas a burocracia policial é um labirinto. Eles vão tentar abafar isso. Precisamos ser estratégicos." Marcos assentiu, sentindo a frustração crescer. "E se eles não pagarem por isso? E se tudo ficar impune? Não posso simplesmente deixar isso para lá. Apolo não merece isso." Ele se lembrava dos olhos brilhantes de seu cachorro, sempre alertas e cheios de amor. Agora aqueles olhos estavam fechados para sempre. "Precisamos de provas", disse Tiago, o especialista em tecnologia, enquanto passava a mão pelo cabelo. "Eu tenho alguns contatos na mídia. Se conseguirmos expor o que aconteceu, talvez consigamos fazer com que eles se responsabilizem." A ideia de trazer a mídia para o caso acendeu uma pequena chama de esperança em Marcos, mas a realidade do sistema o atingiu como um soco no estômago. Não será tão fácil. Eles têm amigos poderosos e um cachorro. Para eles isso é irrelevante. A vida de um homem negro e seu cachorro não importam. O grupo trocou olhares, todos cientes da verdade que Marcos estava dizendo. A dor dele era compartilhada, mas a luta parecia apenas começar. Eles decidiram que, independentemente do que acontecesse, estariam ao lado dele, prontos para enfrentar qualquer desafio. Mais tarde, em casa, Marcos se viu cercado por lembranças de Apolo. O lugar estava cheio de brinquedos espalhados, e a cama do cachorro ainda ocupava um canto do quarto, como um lembrete constante da perda. Ele se sentou no chão, a dor o consumindo. As imagens de Apolo brincando, correndo pelo parque, e até mesmo aqueles momentos tranquilos em que o cachorro se aninhava ao seu lado, eram uma tortura. Como ele poderia seguir em frente? "Não posso deixar isso assim", murmurou para si mesmo, sentindo a determinação crescer. Ele pegou o celular e começou a investigar os policiais envolvidos. Com seus conhecimentos de operações especiais, ele sabia como procurar informações, mesmo quando o sistema tentava ocultar a verdade. As horas passaram e a tela do celular piscava com novos dados e nomes. Ele descobriu que havia uma tentativa clara de abafar a situação. Relatórios falsificados, testemunhas silenciadas e um padrão de encobrimento que se estendia além do que ele poderia imaginar. Marcos sabia que estava se metendo em um terreno perigoso, mas a ideia de não fazer nada era insuportável. "É isso que eles querem, não é?" ele pensou, um sorriso amargo surgindo em seu rosto. "Que eu fique calado, que eu aceite essa injustiça." A raiva se transformou em uma chama ardente. "Eu não vou deixar isso acontecer." Marcos se sentiu isolado, como se estivesse em uma luta solitária contra um sistema que não o via como um ser humano, mas como um número, um estereótipo. Ele sabia que precisava de ajuda, mas também entendia que a busca por justiça poderia custar muito mais do que estava disposto a pagar. A dor pela perda de Apolo era uma ferida que marcaria sua alma, mas a busca pela verdade poderia se transformar em sua redenção.
Ele sentiu que estava prestes a entrar em um caminho sem volta, mas de alguma forma isso parecia certo. Era hora de lutar. A noite estava escura e silenciosa, com apenas o som distante de carros passando pela rua. Marcos, agachado atrás de uma árvore, observava a delegacia de polícia a poucos quarteirões de distância. O brilho das luzes internas iluminava os rostos dos policiais que ele tinha estudado por dias, cada movimento registrado em sua mente como se fosse um plano de batalha. Ele estava revivendo suas antigas habilidades de combate, transformando-se em uma sombra que se movia com precisão e cautela. A perda de Apolo tinha acendido uma chama dentro dele, uma determinação feroz de não deixar que a morte de seu fiel companheiro fosse em vão. Eu sei que vocês estão lá, murmurou para si mesmo, lembrando-se da conversa que ouvira mais cedo entre os oficiais. Eles riram da dor que ele sentia, como se a vida de Apolo não tivesse valor algum. Apenas um incidente, dissera um deles, a voz cheia de desprezo. Quem se importa com um cachorro? Isso é só um dia normal para nós. A indignação crescia em Marcos, e ele sentia que a raiva pulsava em suas veias. Ele havia começado a treinar em segredo, longe dos olhos curiosos do mundo. Usava os conhecimentos adquiridos durante anos de serviço nas forças especiais, praticando movimentos de combate, táticas de infiltração e, mais importante, o controle da mente. A cada repetição, a cada soco ou chute, ele se sentia mais próximo de se tornar o homem que precisava ser para enfrentar aqueles que haviam tirado tanto de sua vida. Em um momento de pausa, Marcos se permitiu lembrar de Apolo, de como o cachorro sempre parecia perceber seus sentimentos, de como ele se aconchegava ao seu lado após um dia cansativo. Desculpe, amigo, ele sussurrou para a escuridão. Eu não posso deixar isso passar. Não posso ficar parado enquanto eles se divertem com a dor que causaram. Decidido a agir, ele começou a elaborar um plano. A primeira parte envolvia observar os policiais que estavam diretamente envolvidos na morte de Apolo. Ele anotou o horário em que chegavam e saíam da delegacia, notando os padrões de comportamento, as conversas que tinham entre si. Cada detalhe lhe importava, e Marcos estava determinado a coletar o máximo de informações possível. Certa noite, enquanto se escondia na escuridão, ouviu fragmentos de uma conversa que lhe deixaram a pele arrepiada. Os policiais estavam em tom de brincadeira, falando sobre a abordagem que resultou na morte de Apolo. Nada como um cachorro para fazer o serviço sujo, disse um deles rindo. O outro respondeu, você viu como ele correu? Foi só um reflexo, não podíamos deixar que ele atacasse. As risadas ecoavam na mente de Marcos. Cada gargalhada era uma facada em seu coração. Ele sabia que tinha que fazer algo. No entanto, a raiva não era suficiente. Ele precisava de um plano sólido. Se eu for fazer isso, preciso da vantagem, pensou. Marcos decidiu que a confrontação direta não era a melhor opção. Pelo menos não ainda. Ele precisava de provas, de testemunhas, de algo que não pudesse ser ignorado. A ideia de ir até a mídia surgiu em sua mente, mas ele sabia que sozinho não conseguiria. Precisava da ajuda de alguém, alguém que pudesse entender sua dor e seu desejo por justiça. E assim ele começou a contatar velhos amigos de sua equipe. Precisamos conversar, ele disse a um deles. Marcos sentiu um frio na barriga ao lembrar das noites em que lutaram lado a lado. É sobre o que aconteceu com meu cachorro, Apolo. Sua voz estava firme, mas havia uma vulnerabilidade que não podia esconder. Eles precisam pagar por isso. Estamos com você, Marcos. Você sabe que pode contar conosco, respondeu seu amigo, a voz firme e decidida. Era tudo o que Marcos precisava ouvir. Ele não estava sozinho nessa luta. Havia um exército de lembranças e lealdade ao seu lado. Juntos, eles começariam a juntar as peças dessa história trágica, e ele finalmente teria a chance de confrontar os responsáveis pela morte de Apolo. Enquanto a noite se aprofundava, Marcos sentiu uma nova energia pulsando dentro dele. A busca por justiça não era apenas uma questão de vingança, era uma questão de honra, de resgatar a dignidade, não apenas de Apolo, mas de todos que haviam sofrido injustamente nas mãos do sistema.
E ele estava prestes a iniciar sua jornada, um passo de cada vez em direção à verdade e à justiça. Marcos respirou fundo, tentando controlar a adrenalina que pulsava em suas veias. Ele estava na sala de conferências de uma delegacia, um ambiente que ele conhecia bem, mas que agora parecia mais opressivo do que nunca. As paredes estavam cobertas de insígnias e fotos de operações bem-sucedidas, mas para ele, tudo aquilo era apenas uma fachada que escondia a corrupção e o desprezo que permeavam a corporação. Ele se posicionou estrategicamente atrás de uma porta entreaberta, escutando as vozes dos policiais que estavam em uma reunião. "Precisamos garantir que isso não saia do controle", dizia um dos oficiais, um homem de meia idade com um olhar duro. "A mídia está começando a fazer perguntas, e se isso se espalhar, vamos ter problemas." "É só um cachorro, cara. A gente não pode deixar isso afetar nossas operações", respondeu o outro rindo. "As pessoas não se importam com um animal. Eles vão esquecer." Marcos sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. Como podiam falar assim? Apolo não era apenas um cachorro. Ele era seu companheiro, seu amigo, uma parte de sua vida. A conversa continuou, revelando a cultura de desprezo e preconceito que permeava a corporação. Os policiais discutiam como poderiam manipular a narrativa, como poderiam desacreditar qualquer tentativa de justiça. Era uma máquina implacável, uma engrenagem que triturava tudo em seu caminho e que agora ameaçava a memória de seu fiel amigo. Assim que a reunião terminou, Marcos se retirou silenciosamente, mas assim que saiu da sala, se deparou com um dos policiais que disparou contra Apolo. O homem estava de costas, mas Marcos reconheceu a silhueta imediatamente. O coração de Marcos acelerou, e uma tensão palpável surgiu entre os dois. O policial virou-se lentamente, e os olhos de Marcos se encontraram com os do homem que destruiu sua vida. "Você..." começou o policial, mas Marcos interrompeu, sua voz firme e baixa. "Você não sabe o que fez. Não tem ideia do que isso significa." O policial olhou para ele, uma mistura de arrogância e medo em seu olhar. "Era só um cachorro, cara. Você vai fazer o quê? Me matar?" Marcos controlou a raiva que fervia dentro dele. Ele sabia que uma explosão de violência não resolveria nada naquele momento. Ele respirou fundo, tentando encontrar a calma que sempre o ajudou em situações de pressão. "Você não entende. Isso não é só sobre um cachorro, é sobre o que você representa. É sobre a impunidade que vocês têm. Eu não vou esquecer isso." O policial, percebendo a determinação de Marcos, tentou mudar de assunto, mas Marcos não estava disposto a deixá-lo escapar tão facilmente. "Você acha que pode se esconder atrás do seu distintivo? Que isso vai proteger você das consequências? Um dia você vai ter que encarar isso." Enquanto se afastava, Marcos sentiu que uma nova determinação nascia dentro dele. Ele não queria apenas vingança. Ele queria expor a verdade, fazer com que as pessoas vissem o que realmente acontecia, nas sombras. Decidido a não deixar que a dor o dominasse, ele começou a pensar em um plano. Precisava de ajuda, mas não tinha certeza de como envolver sua antiga equipe. Naquela noite, ele se encontrou com os amigos da equipe de operações especiais, em um café discreto. O ambiente era acolhedor, mas a tensão era palpável. Quando todos se sentaram, Marcos começou a expor sua ideia. "Precisamos fazer algo a respeito do que aconteceu com Apolo", disse ele, a voz grave. "Não podemos deixar passar em branco. Precisamos expor esses policiais." Um dos seus amigos, Lucas, olhou para ele com preocupação. "Você sabe que isso pode ser perigoso, certo? Eles têm influência. E se eles descobrirem o que estamos fazendo?" "Eu não me importo", respondeu Marcos, a paixão em sua voz crescendo. "O que aconteceu foi errado. Precisamos agir antes que eles encubram tudo isso." "Mas como vamos fazer isso?" perguntou Ana, outra integrante da equipe. "Precisamos de provas, algo que realmente faça a diferença." Marcos parou por um momento pensando, enquanto olhava nos rostos de seus amigos. Eles eram mais do que um time, eram uma família. "Precisamos reunir informações, gravações, testemunhos, qualquer coisa que possa expor a corrupção. Eu sei que eles estão encobrindo tudo." Lucas balançou a cabeça. "Se estivermos juntos, podemos fazer isso.
Mas devemos ser cuidadosos. Eles não hesitarão em nos parar. A determinação de Marcos crescia a cada momento. Ele sabia que o caminho à frente seria perigoso, mas a dor da perda de Apolo o impulsionava. Ele não estava apenas lutando por um cachorro, estava lutando por justiça. E com sua equipe ao seu lado, ele sentiu que tinha uma chance, mesmo que fosse pequena, de fazer a diferença. Marcos estava sentado à mesa, cercado por seus antigos companheiros de equipe, a atmosfera tensa e carregada de expectativa. As luzes da sala iluminavam os rostos preocupados, enquanto eles revisavam as provas que haviam conseguido reunir sobre os policiais envolvidos na morte de Apolo. O clima era de urgência, o tempo parecia escassear, e cada minuto a mais sem ação tornava a dor da perda ainda mais insuportável. "Olha isso aqui", disse Lucas, um dos amigos de Marcos, enquanto passava um pendrive para o centro da mesa. "Essas gravações podem ser a chave para expor toda a corrupção. Precisamos agir rápido." Seus olhos estavam fixos em Marcos, que permanecia em silêncio, perdido em pensamentos. A imagem de Apolo, seu fiel companheiro, invadia sua mente, e a raiva pulsava em suas veias. "Você está certo, Lucas, mas precisamos ter certeza de que isso não vai nos colocar em perigo", Marcos respondeu, sua voz grave e controlada. Ele sabia que as consequências de suas ações poderiam ser devastadoras, não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. "Esses caras são perigosos. Não podemos subestimar o que estamos enfrentando. Marcos, nós entendemos o que você está passando, mas temos que pensar nas nossas vidas também", interveio Ana, uma ex-soldado que sempre fora a voz da razão do grupo. "A vingança pode nos consumir. E se algo der errado? Você realmente quer arriscar tudo isso?" "Eu só quero justiça", Marcos explodiu, a frustração transbordando. "Apolo não merecia isso. Ninguém merece passar pelo que ele passou. Eu não posso ficar parado enquanto eles riem da nossa dor." A tensão na sala aumentou, e Lucas tentou acalmá-lo. "A gente sabe, cara, ninguém está dizendo que o que aconteceu é certo, mas a gente também não pode entrar em um jogo que já está armado contra nós. Precisamos ser mais inteligentes." Foi nesse momento que a porta se abriu, e um dos policiais envolvidos na abordagem, o sargento Almeida, entrou na sala, visivelmente nervoso. Ele olhou ao redor, como se estivesse ciente da gravidade da situação. "Marcos, precisamos conversar." A reação do grupo foi imediata. Todos se levantaram, prontos para confrontar o homem que havia contribuído para a tragédia. Marcos, no entanto, manteve a calma. "O que você quer, Almeida?" perguntou a voz fria e calculada. Eu vim aqui porque eu não posso mais ficar em silêncio." Ele gaguejou, olhando para baixo. "Eu sei que você quer vingança, mas o que aconteceu com Apolo foi apenas a ponta do iceberg. Existe uma rede de corrupção muito maior do que você imagina. Não é só sobre você e seu cachorro." "Então você vai nos contar tudo?" Lucas indagou, seu tom desafiador. "Por que deveríamos confiar em você?" "Porque eu estou arrependido", Almeida respondeu, a sinceridade em seus olhos. "Eu não queria que nada disso acontecesse. A pressão para agir rapidamente, o medo, tudo isso me cegou. Mas, agora que a situação é insustentável, eles estão fazendo coisas que vão além de qualquer código de ética." Marcos sentiu um frio na espinha. "O que você está dizendo? Que tipo de coisas?" "Eu não posso falar aqui. É perigoso. Mas se você me der a chance, posso ajudá-lo a expor isso. Não só por Apolo, mas por todos que sofreram nas mãos desse sistema." Almeida implorou, sua voz trêmula. O grupo trocou olhares, a dúvida pairando no ar. Ana foi a primeira a se manifestar. "E se isso for uma armadilha? Você pode estar tentando nos colocar em risco." "Eu entendo a desconfiança, mas você precisa acreditar em mim", Almeida insistiu. "Eu só quero fazer a coisa certa." Marcos, no entanto, lutava contra suas emoções. A dor pela perda de Apolo ainda o consumia, e a ideia de confiar em um dos homens que havia contribuído para sua tragédia parecia quase insuportável. "E se você estiver apenas tentando se salvar? O que você realmente tem a ganhar com isso? Se você não acreditar em mim, eu não posso forçar.
Mas eu não posso ficar calado enquanto eles continuam a operar como se nada tivesse acontecido. Almeida respondeu, sua voz agora firme. A escolha é sua, Marcos. A sala ficou em silêncio, o peso da decisão pairando sobre eles. As palavras de Almeida ecoavam na mente de Marcos como um eco distante da esperança em meio à escuridão. Ele sabia que a luta pela justiça não seria fácil, mas a possibilidade de expor a verdade o fez hesitar. Ele olhou para seus amigos, percebendo que a linha entre vingança e justiça era mais tênue do que ele gostaria de admitir. No coração da cidade, a tensão pulsava como um tambor ensurdecedor. A manifestação pacífica que Marcos organizara começava a tomar forma na praça central, onde pessoas de todas as idades se reuniam, segurando cartazes e entoando palavras de ordem. Ele olhou ao redor, sentindo uma mistura de nervosismo e esperança. A morte de Apolo não seria em vão, ele pensou. A dor que carregava agora se transformara em uma chama que iluminava o caminho para a justiça. Vamos, pessoal, é hora de mostrar que não estamos aqui para brigas, mas para lutar pelo que é certo. Marcos gritou, sua voz ecoando entre os manifestantes. Ele se sentiu fortalecido ao ver rostos conhecidos e desconhecidos se unindo em torno de uma causa que transcendia sua própria dor. Enquanto a multidão crescia, o clima se tornava carregado. Do outro lado da praça, policiais se preparavam armados e em formação, prontos para conter qualquer sinal de tumulto. Marcos respirou fundo, tentando manter a calma. Ele sabia que a linha entre a paz e a violência era tênue e não queria que a memória de Apolo fosse manchada por confrontos desnecessários. Marcos, você tem certeza de que isso é o que você quer? Perguntou um de seus amigos, Daniel, aproximando-se dele. A polícia não vai hesitar em usar a força, se acharem que a situação sair do controle. Eu preciso fazer isso, Daniel. Não posso deixar que a única maneira de honrar Apolo seja através da violência. Se eu agir com raiva, serei igual a eles, respondeu Marcos, sua determinação firme. Ele então ergueu um cartaz que dizia: Justiça para Apolo, justiça para todos nós. E viu outros se juntando a ele, segurando cartazes semelhantes. Quando o sol começou a se pôr, um brilho dourado envolvia a praça, e as vozes da multidão se uniram em um canto poderoso. A união dos manifestantes parecia estar quebrando as barreiras do medo e da indiferença. Porém, ao mesmo tempo, Marcos percebeu que a polícia estava se movendo, preparando-se para agir. Fiquem calmos todos. Estamos aqui para protestar pacificamente. Ele tentou acalmar a multidão, mas a tensão era palpável. Ele sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Havia algo mais que ele precisava fazer. Com um gesto decisivo, Marcos se afastou da multidão e se dirigiu ao palco improvisado. Ele sabia que essa era a sua chance de expor a verdade. Pessoal, eu tenho algo importante para compartilhar com vocês, ele gritou, atraindo a atenção de todos. Os murmúrios cessaram e ele puxou um pendrive do bolso, mostrando-o para a multidão. Estas são gravações que provam a corrupção dentro da polícia. O que aconteceu com Apolo não foi apenas um acidente, mas parte de um sistema cheio de abuso e impunidade. Os olhares se intensificaram e a curiosidade substituiu a ansiedade. Marcos conectou o pendrive a um projetor que havia preparado previamente. As imagens começaram a rolar, mostrando não apenas a abordagem policial que resultou na morte de Apolo, mas também conversas entre os oficiais que revelavam a cultura de desprezo e preconceito que permeava a corporação. Isso é inaceitável, gritou uma mulher da multidão, enquanto outras vozes se uniam a ela clamando por justiça. O clima mudara. Em vez de medo, havia agora uma determinação coletiva. As gravações tornaram-se a faísca que acendeu a chama da mudança. A polícia, que antes parecia imponente, agora se via cercada de questionamentos. O olhar de Marcos encontrava os rostos dos manifestantes, que, inspirados por sua coragem, começaram a gritar palavras de ordem mais forte. Justiça, 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 ecoava pela praça, fazendo com que os policiais hesitassem. Marcos sentiu a adrenalina correr em suas veias. Ele não era mais um homem em busca de vingança. Ele era agora um defensor da verdade e da justiça.
Ao fim da projeção, Marcos viu um dos oficiais mais altos, que havia sido um dos que dispararam contra Apolo, desviar o olhar, visivelmente abalado. A coragem de Marcos havia plantado uma semente de dúvida até mesmo no coração dos que estavam do lado da lei. Aquele dia marcaria um novo começo, não apenas para Marcos, mas para toda a comunidade. Ele percebeu que a verdadeira arma em sua luta era a união e a força da verdade. E enquanto os gritos de justiça ecoavam pela praça, ele sabia que a vida dele, assim como a de muitos outros, estava prestes a mudar para sempre.